Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, sejam muito bem-vindos à temporada 2024 do Tech Talk no TDC de Florianópolis. Eu vou começar me descrevendo. Eu sou uma mulher branca, estou com uma roupa preta, batom vermelho, sou forte e estou aqui com o nosso diretor de cloud, o Ximenes. E hoje a gente vai ter uma entrevistada muito especial. Vamos começar falando de cloud, de segurança, que é a Valéria Batista. Seja bem-vinda, Valéria. Muito obrigada. Bom, pessoal, também vou começar me descrevendo. Eu sou a Valéria. Eu sou relativamente baixinha. Também estou com uma roupa preta, calça jeans, tenho cabelo médio, castanho, olhos castanhos. Eu sou profissional da área de cloud, cibersegurança. E hoje nós vamos fazer aqui um super talk falando sobre esse assunto. Bom, maravilha, prazer estar aqui. Obrigado por estar também aqui, Valéria. Sou o Eduardo Ximenes, líder da estrutura de cloud na Ambev Tech. Sou um homem branco, um pouco dos cabelos que estão restando ainda. Sou forte no outro sentido aqui, digamos assim. Estou de camisa preta da Ambev na parte de engenharia. E é isso, vamos que vamos. Vamos começar. Eu acho que estamos aqui com um alto padrão. Nós estamos com só lideranças aqui, só redes, só cabeça. Eu acho que nada melhor do que a gente começar com as perguntas aí de chefe para chefe, aí, de rede para rede, sobre Vamos lá, estratégias. Vamos lá. vamos começar então. Vamos falar um pouquinho de cloud, mas antes de começar, a gente entrar nas perguntas aqui realmente, me fala um pouquinho da sua trajetória, Valéria. Até como você chegou nessa área de cloud, como que você chegou até essa posição que você está hoje aí. Me conta um pouquinho da sua trajetória. Bom, eu trabalho com tecnologia desde 2008. Comecei com suporte técnico, né? Não tinha muito glamour, pessoal que formata PC. Então, ao longo do tempo, fui passando para áreas mais de admin de sistemas. E a gente, como profissional de tecnologia, precisamos entender que a nossa carreira ela vai acompanhando essa evolução. E, ao longo do tempo, vendo que a área de cloud se tornou bastante promissora e as grandes empresas, né, buscando mais resiliência, alta disponibilidade de seus ambientes, estavam investindo pesado, né, em ambientes, né, de cloud computing. Eu comecei estudando AWS, depois foquei mais em Microsoft Azure e, a partir daí, tive a minha primeira oportunidade de cloud. Trabalhei na Avanade, trabalhei na Microsoft. Hoje eu sou Head de Cloud Cibersegurança na Cloud Data e dentro dessa trajetória de carreira eu continuei acompanhando, né, os novos insights e o hype do momento, que é a inteligência artificial. E eu gosto de fazer sempre um adendo que os profissionais hoje não devem olhar a inteligência artificial como sendo da time de A que vai trabalhar com isso, time A, B ou C. A inteligência artificial ela vem invadindo literalmente todos os espaços, até de pessoas não técnicas. E nós precisamos entender como ofertar isso para os nossos clientes, ou até mesmo dentro da nossa empresa, e como profissional, entender como a inteligência artificial vai invadir as nossas vidas. Uma frase que até eu falei na trilha de carreira, né, durante essa semana, o pessoal sempre diz, será que a inteligência artificial vai tirar meu emprego? E eu sempre digo, depende. Você sabe trabalhar com ela, sim ou não? Faça-se essa pergunta e eu vou te dar uma resposta. E é muito importante a gente ter essa visão hoje, né, de desenvolvimento profissional e, claro, conseguir ter um olhar crítico sobre como a inteligência artificial ela vem invadindo o espaço e como a gente pode tirar o melhor proveito disso. Porque, na verdade, não é só simplesmente um hype do momento, mas sim uma coisa que veio para ficar, né? O pessoal, um tempo atrás, fazia curso de mimeógrafo, de datilografia, né? E hoje eu acredito que a gente não tem mais vagas dentro desses cases. Então a gente precisa sim se atualizar e entender como esses novos insights podem trazer novas oportunidades. Não, legal. Pegando esse gancho, assim, a gente vê a maturidade dos profissionais, de cada área dos profissionais, né? E hoje a AI é um assunto novo, né? Digamos assim, recente, diferente de cloud, diferente de segurança, diferente de N outras coisas. Como que dentro do seu dia a dia, né, você consegue balancear esse teste, né, pela falta ainda de conhecimento geral, de senioridade dentro de todas as ferramentas de AI que a gente tem, mas como você também não trava para que isso não seja testado, né? E como que é essa balança ali
mesmo você sabendo que ainda a gente não tem um conhecimento avançado em AI o suficiente, até porque ela está se desenvolvendo muito rápido, né? A gente ela não está madura ainda. Então hoje como que você faz essa balança ali para você, putz, até onde eu vou testar, qual é a balança do risco da segurança do dado, né? Como que eu tiro o proveito da ferramenta e como que eu mantenho a segurança? Acho que é sempre um item sempre contraditório dentro das De empresas. certa Fala um forma, pouquinho sim. mais. É verdade. Não, o que você pontuou faz todo sentido, porque o profissional ele tem a pressa da entrega. E a gente viu aí um boom de ferramentas de inteligência artificial, tudo ao mesmo tempo. E tem pessoas assim que realmente, eu sou um excelente profissional naquilo que eu faço. Mas eu vi que essa aplicação, que eu acesso pela web, eu pergunto um negócio, ela já me traz uma resposta magicamente que faz todo sentido. Vou utilizá-la para o meu dia a dia de trabalho. Então aqui a gente vê em dois contextos. Não só maturidade, porque eu vi casos de pessoas bem seniors utilizando para isso, mas também o lance da conscientização. Aconteceram alguns casos onde profissionais, programadores, por favor não me odeiem, mas foram lá, colocaram grandes partes de código de produção para melhorar esse código com ChatGPT, simples assim. E daí, isso noticiado. Teve o vazamento da Samsung, né? Exatamente, aí você pensa assim, uma pessoa que trabalha em uma, não é uma empresa, né, pequenininha, que começou ontem, etc e tal. É uma grande empresa. E tem muitos que a gente sabe que o pessoal dá uma abafada para não ficar feio e tudo mais. Aí você pensa assim, profissional que já trabalha lá, assina N termos de confidencialidade. Aí, na primeira oportunidade, ChatGPT me ajuda aqui. Então, nós temos alguns problemas com relação a isso. Eu acho que os gestores precisam levantar essa flag. Pessoal, existem sim ferramentas de inteligência artificial e se vocês entendem que isso faz diferença, qual nós podemos utilizar? Alguém tem alguma sugestão? Alguém já utilizou alguma que achou bacana? Porque nós temos versões pagas onde a sua informação não é utilizada para testar aquela inteligência, ela fica para a sua empresa. Então a gente tem aqui muitos casos, por exemplo, do GitHub Copilot, que é excelente. Então você pode ali literalmente refazer o seu código, refatorar, trocar a linguagem de programação. E ele já te traz aqui uma série de insights, já vai fazendo algo completar. Então, é uma coisa que funciona e muito bem, né? É muito aprovado por quem está utilizando. Então, eu acho que é importante a gente olhar os dois lados da moeda. Não olhar a inteligência artificial como sendo um problema. Ela é uma solução. Talvez ela não esteja 100% pronta, mas ela já me ajuda. Agora, vazamento de dados sensíveis, sigilosos da minha empresa, isso não pode acontecer. Então, aqui, olha, pessoal, nós não podemos compartilhar código, nem nada da empresa com aplicações que não sejam proprietárias nossas. Então, eu vejo isso como sendo uma coisa que vai continuar, porque nós temos agora a guerra das IAs. Então, Microsoft entrou, AWS, GCP, Oracle. Então, cada vez mais as grandes empresas vão trazer, né, as suas soluções e a gente vai ver outras aí de mercado ou até mesmo 0800. Então, uma coisa é você estar fazendo um teste, alguma coisa de fora, é seu particular. Agora, coisas da empresa são outros 500, né? Até mesmo porque, além de ter o lance da responsabilidade, é um ponto. Mas qual é o prejuízo que uma empresa vai ter que arcar com seus clientes ou até mesmo a perda de dados por conta de tudo isso, né? Eu tenho uma questão que é o seguinte, é para vocês dois, tá? Quando a gente está falando de cloud, de segurança, e a gente está falando de IA, e, por exemplo, que tu citou ali, para fazer processos, para resolver problemas, incidentes de segurança. De certa maneira, a gente está dizendo para ela tudo, né? Como fazer se acontecer algum problema. E todo filme que a gente vê de IA é isso, né? O ex-machina, agora lá, é a inteligência artificial se voltando contra nós. E como é que vocês sentem isso? Vocês não sentem um certo receio quando a gente está, por exemplo, utilizar uma ferramenta que, beleza, ela vai me ajudar muito, porque ela vai me defender, só que ela está com todas as informações. E se alguém pegar isso, sabe exatamente como me atacar? Não tem um sentimento assim? O que vocês pensam em relação a isso? Bom, vamos lá. Se a gente seguir uma linha estratégica, né? Por exemplo, estamos falando de Microsoft. Eu já tenho os meus dados na nuvem, ok? Os dados são meus
mas eles estão literalmente dentro de servidores proprietários da empresa. Primeira coisa, eu preciso proteger minhas informações. Então, eu vou utilizar a aplicação A, B ou C para o tal. Para que essa aplicação consiga proteger as minhas informações, já existe uma coleta. Então, esse log já está lá. Quando a gente fala da inteligência artificial em si, o que ela está fazendo? Ela está analisando algo que já existe. Só que ela está trazendo para mim resoluções muito mais rápido do que eu poderia pensar. Por exemplo, existem métricas hoje que se uma empresa ela é invadida, você leva em torno de 11 a 14 horas para identificar o problema, fazer uma validação, fazer o tratamento, fazer o rescaldo, subir o ambiente e liberar para o teu cliente. 11 a 14 horas, em média, uma grande empresa levaria em caso de ataque. Com base na resolução em cima de inteligência artificial, você teria toda essa resolução de 11 a 14 minutos. Então, é um tempo muito mais rápido. Quando a gente olha isso, assusta. Ao mesmo tempo, eu fico muito feliz, né? Por ser o lado que vai ter que trazer isso tudo de volta do além. Mas aí é que tá. Nesse cenário proprietário da cloud, a inteligência artificial ela vai ser usada para analisar informações que já estão lá. A diferença é que, assim, hoje, eu tenho um erro, um incidente no Sentinel, um Defender, no XDR. Eu vou ter ali algumas sugestões, melhorias. Ele me traz todo o log, me traz passo a passo, me traz informações suficientes, tipo, ó, tá aqui, vai lá, boa sorte, tá contigo, né? Passei a bola para você. Quando a gente olha para o cenário de inteligência artificial, eu já posso traduzir esse problema e ele já pode tomar algumas ações por mim, mesmo dentro do Sentinel, que já me ajuda bastante. Então, nesse contexto, eu estou olhando para uma aceleração de uma entrega. Que não sente como um risco. Nesse contexto, eu não sinto como um risco, porque ele já está... Tu assistiu Ex Machina ou não? Eu vou ter que olhar. Mas é que a gente está olhando para um cenário onde não adianta, segurança é tudo muito rápido, é tudo muito urgente. Sim, pelo sabe? benefício que traria, vale Exato. o risco, digamos Vale assim. o risco. É engraçado, assim, você faz essa pergunta, eu lembro muito bem quando começou a história de cloud, né? Eu sou um pouco mais rodado, digamos assim, né? De idade e um pouco mais de cloud, talvez, ali. Eu trabalho com cloud desde 2009, né? E, cara, era engraçado, porque eu venho do data center, então eu falo assim, cara, você é maluco, meu HD tá aqui, meu servidor está aqui, eu sei onde ele está. Eu tive esse questionamento também. É muito bom. Uma pessoa com quem eu trabalhava, que era minha liderança, eu fui numa apresentação sobre cloud e eu voltei fascinada. Eu falei assim, nossa, olha só, a gente podia ter isso, podia ter aquilo, na nuvem e tudo mais. E a resposta que eu tive é, não, a gente nunca vai ir para essa nuvem, as minhas informações não vão estar aqui. Resumo da história, a pessoa não está mais lá e a empresa está em 2 clouds. Maravilha. Então, quando você perguntou, eu me lembrei muito disso, assim, da hora que eu comecei a aprender lá atrás. E assim, teve a quebra de paradigma, né? Eu acho que assim, no final das contas, quando você olha para AI, a gente tem que ter os lugares onde a gente vai testar. Tipo, fazer uma análise de um log muito grande, talvez ela vai ajudar a gente. E aí você vai ganhando cada vez mais confiança, né? Deixar ela só fazer uma análise e me entregar as recomendações. Daqui a pouco você deixa ela tomando a decisão, entendeu? Então você, step by step, não precisa ir de uma vez. Acho que a quebra do paradigma, ela vem muito desse jeito. E até a consolidação das ferramentas, né? Na minha visão, assim, um pouco. Então, assim, a gente tem o receio? Todos temos. Certeza, absoluta. Acho que aí a gente tem que conseguir testar em locais controlados, né? Aquela coisa... para virar algo profissional. Em casa é aquela... Putz, fala aí, ChatGPT, como que faz o macarrão, na verdade. Mas de resto, assim, dentro da empresa, a brincadeira deixa de ser a brincadeira, né? Vira uma parte séria, porque tem toda uma questão intelectual da companhia. Mas muito legal, assim, essa parte, assim, de quando você trouxe, assim, eu me recordo quando eu comecei a olhar para a cloud. Eu falei assim, não, é coisa de maluco. Eu já assim. vi. Eu já vi, é mais ou menos isso, né? Não, legal, assim, e falando, assim, dos próximos passos, assim, como você vê ali essa parte de... O que vai acontecer, assim, no cenário desafiador, né? A gente está numa velocidade muito grande, onde as tecnologias estão vindo... Acho que elas não estão trocando tão rápido como já trocaram, no final das contas, né? Você pega ali 2012, que foi... Cloud, DevOps, Agile, que nem a tecnologia, mas sim a metodologia que foi implementada em 2012, não, 2006, aí ficava até mais antigo e tal.
Como você vê assim, a AI assim, na mudança e impacto no nosso trabalho? Muitas vezes você falou, a gente estava conversando aqui, as pessoas com medo de perder o emprego, né, no final das contas. Como você vê assim, essa questão das pessoas medo de perder o emprego e como você vê também os profissionais do futuro? Os profissionais que vão ser treinados pela AI no final das contas, né? Diferente da gente que tinha que ir lá no livro, tinha que procurar essas coisas. Como que você vê isso? Acho que as duas coisas, né? O medo de vários profissionais, que aconteceu com o Cloud, aconteceu com o DevOps, né? Todo mundo sempre com medo. Como você vê isso com AI e como você olha para o profissional do futuro, o cara que vai ser treinado pela AI praticamente, né? O profissional que está nascendo agora e que daqui a 14 anos está sentado aqui falando para a gente como que vai ser. Me fala um pouquinho qual que é a sua percepção disso daí. Eu acho que o modo de pensar muda bastante, né? Porque para quem já começou há mais tempo aqui é o profissional raiz, né? Você tem que fazer o troubleshoot, tentativa e erro, aí não consegue, chama alguém que já é mais senior, vai lá, tenta, junta as duas cabeças e mesmo assim não funciona, vira a noite, vira a madrugada, fim de semana. Eu acho que isso talvez esteja com os seus contatos. A parte boa é que vai diminuir o plantão, né? Mas a parte ruim, de certa forma, é que acho que as pessoas que já estão há mais tempo, elas precisam conseguir entender o profissional que chega agora, porque são trajetórias diferentes e épocas de tecnologia diferentes. Então, tanto para quem entra mais júnior, aprender com o pessoal que já está mais tempo, como o inverso. E quem está chegando também tem um olhar diferenciado do nosso. São mais automáticos, querem as coisas mais rápidas, de certa forma mais fáceis. Então, eu acho que essa guerra de gerações, ela precisa ser bem travada entre ambos os lados, para que a gente tenha aqui um bom convívio, digamos assim, entre os profissionais, cada um entender, né, como chegamos até aqui. E claro, como você falou, daqui a alguns anos a perspectiva é diferente. Mas quando a gente olha para a inteligência artificial, eu não vejo como sendo uma coisa de profissionais de tecnologia apenas. Nós estamos olhando para todo tipo de profissional. Por quê? Imagina uma pessoa que ela fica numa portaria de um prédio. Ela chega, você vai ali, escreve o seu nome, coloca o número de documento, ele tira uma fotinha e libera o seu acesso com base em alguém que está lá dentro. Mas hoje em dia eu chego ali, eu mesmo escaneio meu documento, escaneio meu rosto, entro com base no acesso, está tudo certo. Atividades repetitivas podem ser substituídas por aplicações de inteligência artificial. Então, aquilo que a gente faz precisa ser diferenciado. Acho que esse é o grande salto. Aquilo que eu faço hoje, uma tarefa, uma rotina automática poderia fazer? Se sim, eu preciso me preocupar. Quando nós olhamos exclusivamente para profissionais de tecnologia, aí a gente entra naquele contexto de eu não posso ser avesso ao novo. Eu não posso olhar o novo como um problema, como uma objeção. Eu preciso entender se aquilo faz sentido. Metaverso, né, que não está mais entre nós, pode responder essa questão. Agora, quando nós olhamos para a IA, a gente vê hoje que a pessoa que trabalha lá no administrativo, se ela utiliza, por exemplo, o Microsoft 365 Copilot, digamos que o gestor chegou e diz assim, nossa, aquela reunião que ia ser semana que vem de apresentar esses e esses índices, vai ser para amanhã. Aí ela lembra assim, nossa, aquele PDF tem 300 páginas, eu vou ter que ler tudo, entender o que está acontecendo, criar uma apresentação e torcer para estar tudo certo. Mas se eu tenho o Copilot, eu posso ir ali e peço para ele mesmo criar, eu vou só fazer um depara e eu não vou precisar ficar até mais tarde trabalhando ou virar a madrugada. Então, é uma pessoa que não tem nada técnico e usa uma ferramenta de IA para facilitar a sua vida. Então, ela consegue fazer uma entrega sem passar trabalho. Agora, do nosso lado, eu posso utilizar a inteligência artificial desde o próprio Windows, no GitHub, posso olhar para a segurança e tem outras coisas dentro do Azure, recebendo o aporte também do Copilot, como até mesmo a economia de custos, que o profissional de FinOps é bem-vindo em toda a empresa que trabalha com cloud, e agora eu tenho mais uma ajuda, utilizando o Copilot também, a parte de Firewall também já está utilizando. Então, a minha visão é que cada vez mais nós vamos ver aquele ícone por toda parte. Então, ele tem que ser o meu best friend forever. Como eu vou trabalhar com isso? Como isso pode agregar na minha empresa? Isso desde a equipe que trabalha com programação, entendendo recursos de fala, de transcrição, de validação de imagens, que nós temos aí vários, né, dentro das ferramentas
de inteligência artificial e trazendo isso no contexto. Né? Então, como a inteligência artificial pode agregar dentro da minha empresa e tornar as nossas aplicações mais fáceis, né? Até mesmo mais com acessibilidade para pessoas que possam ter algum tipo de limitação, seja visual, entre outros. Então, eu vejo como uma vantagem, sim, bem bacana. Até isso que tu falou me lembra um pouco, eu acho que quando a gente saiu enfim, a Revolução Industrial da Idade Média, onde não tinha comida e agora tem comida, e agora o que a gente faz? Na nossa luta não é mais para ter comida, não existe comida. Sim. E agora? Então, o que eu acho, né? A gente tinha uma valorização bem grande de alguns profissionais que eles eram bastante operacionais e eles tinham bastante conteúdo acumulado na cabeça. E agora a gente vai ter isso meio pronto, né? Então, talvez pessoas que tenham apenas essas características, né? De, bom, beleza, eu sou uma enciclopédia de informações e se tu me perguntar, eu sou a pessoa que eu sei responder. Tá, mas agora eu posso perguntar para outra pessoa, né? Tipo, não precisa perguntar para uma pessoa. Então, eu acho que as pessoas que têm mais atitude para entender o que fazer com as informações, porque as informações vão estar muito mais disponíveis, as informações vão estar muito vivas, mas as pessoas que tenham essa ideia, o que eu faço? Sim. E o que mais com isso? E o que eu crio? Como posso tirar né? o melhor disso, né? Exato. As pessoas que tenham essa iniciativa, que tenham esse tipo de atitude, são as pessoas que vão se diferenciar, né? Eu acho que, assim, para nossa geração vai ser estranho, porque é essa mudança. Muito rápido. Para a próxima geração, eu acho que vai ser... Eu não sei, eu não consigo pensar. Por exemplo, os filhos de vocês têm filhos? Eu tenho. Mas, enfim, eles não vão querer mais acumular informação nenhuma, porque tem quem acumule. Só que, e daí? Como é que se cria o meu senso de raciocínio? Porque hoje, beleza, a gente tem algumas pessoas que acumulam mais, outras menos, e são bem valorizadas, que acumulam mais. E tá, a gente pega essas informações e consegue ter um pensamento, uma avaliação em relação a um background. Só que agora, como a informação está lá e ela é muito fácil, eu só pergunto, para que eu vou acumular? Então, eu acho que isso já vai vir meio, né? Vai tá inculto neles. E daí? Como é que serão essas pessoas? Eu fico muito curiosa para saber. Às vezes assim, eu leio bastante sobre essa parte aí e tal, né? E o quanto pode ser usado pro lado negativo a AI, no final das contas, para te ensinar algo errado e você começar a fazer coisas erradas, no final das contas. Acho que esse é o cuidado, né? Acho que hoje, com a sonoridade que você fala do background, eu consigo fazer uma análise e falar assim, opa, essa informação ainda não está madura, né? E aí hoje tava lendo semana assim, no LinkedIn, tem os campos onde ela já responde com mais assertividade. Né? Então toda a parte de chatbot, acho que é a parte onde ela está mais desenvolvida ali, quando você vai para tomada de decisão e forecast, ele já dá aquelas engasgadas ali. Mas então, por isso que eu estou falando, assim, a gente tem que ser passo a passo, na minha visão. Você já me dá uma previsão de tomada de decisão, eu consigo analisar, porque eu tenho pessoa sênior o suficiente para fazer essa análise. Então acho que tem muito para espremer ali no final das contas, tem muito para evoluir. Eu acho que é super difícil a gente prever o futuro, né? Como que vai ser a vida dos nossos filhos, nossos primos, amigos, etc e tal, que estão nascendo agora. Mas é um negócio que, vamos pensando em tecnologia. Outra coisa que eu falo assim, gosto de falar. Muita gente das antigas, negócio de falar assim, o cara não comeu o capim que eu tive que comer. Eu lembro, eu tinha que compilar kernel, não sei... Cara, que bom que não precisou passar por isso, exato, né? Tem um lado assim, não... Nossa, era tão chato ter que ficar compilando kernel. Hoje tem tanto poder computacional. Então, acho que é uma quebra de paradigma que a gente vai estar passando. Mas bacana, assim. E me fala um pouco, assim, de técnicas eficazes, assim. O que você já olha, assim, hoje, assim, como você já testou, o que você já passou. Quais são as técnicas dentro de a AI e a segurança, né? Que algumas você já comentou aqui. Mas além delas, de fazer uma análise, fazer uma correção mais rápida, me fala um pouco onde você está explorando isso com o seu time, com seus clientes, etc. e tal, que você vê onde fala assim, putz, isso tem muito para dar certo aqui no final das contas. Fala um pouquinho desses... Eu acho que é dois campos, tanto da produtividade como da segurança relacionada aos dados. Né? Questão de produtividade, a gente pode abordar tanto os times que são técnicos, como até mesmo, como eu comentei, o pessoal que é administrativo, contabilidade, para que as pessoas consigam acelerar ali as suas atividades sem a dependência de
alguém para ajudar, ou se necessariamente, essa apresentação é fulano que faz, essa fórmula no Excel é essa pessoa que leva jeito, e eu não tenho assim, essa mesma mentalidade. Então, nesse contexto, dentro de ferramentas de inteligência artificial, a gente consegue acelerar a produção desses times de uma forma muito mais ampla. Agora, a proteção de dados, como recursos do Purview, por exemplo, para garantir o TLP, é uma estratégia que eu tenho visto que tem sido muito procurada. Por quê? O Purview, ele já tem aqui um cenário onde eu consigo avaliar quem teve acesso, por exemplo, em uma única célula no meu banco de dados. Quem consegue alterar, quem consegue ver, quem consegue excluir essa informação. Até mesmo porque grandes empresas, elas precisam literalmente prestar conta daquilo que está acontecendo. Então, não basta simplesmente eu dizer que eu tenho um antivírus ou que eu tenho ferramenta A, B ou C. Até mesmo porque as organizações não se importam qual é a ferramenta que a gente está usando, sim. O que de fato é entregue, o que eu posso provar que estou fazendo. Então, dentro desse produto em específico, eu vejo que a inteligência artificial tem sido muito útil, porque aí a gente vem de novo, a maturidade do profissional que está do outro lado, tentando encontrar, identificar gaps, e a gente pode utilizar isso para acelerar esse processo. Então, independente da senioridade do meu time, já consigo fazer isso. E outro ponto que eu tenho visto que tem sido muito aprovado, digamos assim, é a parte de programação. Porque, independente, né, da quantidade de pessoas no meu time, a velocidade das entregas é um ponto crucial. Então, eu tenho muitas pessoas para fazer, né, atender uma entrega dentro de X tempo, e muitas das vezes a gente encontra alguns percalços, né? Quem nunca? Ao longo do caminho, surgiu uma nova necessidade, volta lá, faz de novo, vai e volta. Aquele processo, né, vai e vem, só muda o endereço. E aí a gente entra num cenário onde eu posso reescrever isso muito mais rápido. Eu preciso trocar de linguagem A para B. Como é que a gente vai fazer isso? Fulano não sabe. Beleza, isso aqui está pronto, está funcionando. Como que fica isso em outra linguagem de programação, digamos assim? Então, vejo como cases de sucesso dentro desse contexto. Aproveitando o assunto e aproveitando que a gente está aqui com duas referências de cloud e que estão muito dentro da parte estratégica, eu queria saber de vocês como é que vocês se mantêm atualizados e vocês tentam estar na crista da onda, porque eu acho que toda pessoa que tem uma função mais estratégica, tem mais poder de decisão dentro das empresas, também acaba tendo uma responsabilidade enorme de saber antecipadamente o que pode ser, né, nocivo, o que pode ser útil e também de tentar, enfim, inovar. E quais são as fontes, quais são, sei lá, sites, revistas, eventos, como é que vocês estão se atualizando? O evento TDC, né? A gente pode deixar de falar, The Developers Conference. A Cláudia conta alguma coisa para vocês? Me contem, que a gente quer saber. Não, com relação a parceiros de negócio, né, e cloud providers, vamos colocar assim, a gente sempre tem, né, reuniões de parceiro para trazer situações, liberação de laboratórios, mas uma coisa que eu acho interessante é que seja segurança, algumas ferramentas, a própria inteligência artificial. Até a gente estava falando em outro painel se a inteligência artificial é para toda a empresa ou se toda a empresa está pronta para a inteligência artificial. Então a gente tem uma visão de que não é todo momento que a gente deve ofertar, digamos assim, uma tecnologia para todo mundo. Não olhando para um contexto de maturidade apenas, mas também de custo, investimento, e se aquele momento é o mais adequado. A tecnologia, ela muda muito. Como eu comentei, né? Eu comecei com suporte lá em 1800 e Guaraná de rolha, a coisa foi se desenvolvendo e eu comecei a trabalhar com a parte de segurança. Eu acho que se uns 2 anos atrás você me falasse que eu ia estar falando inteligência artificial, eu provavelmente faria uma cara meio estranha, porque eu olhava assim IA como sendo o time de IA. Só que eu percebi que a IA ela veio para todos os times. Então, independente de quem você seja, acho melhor que você aprenda como isso funciona para não ficar para trás. E quando você fala assim em fontes de informação, eu sinceramente não espero muito a fonte vir. Anúncios, né? Por exemplo, Microsoft lançando ferramentas, Build, participa de todos. A AWS mostrando ferramentas, vou olhar os anúncios, vou participar, se consigo entrar nas lives. E outros cloud providers, mesma coisa. Porque
É muito comum quando um lança um produto que meio que hypa muito no mercado, todo mundo quer. Aí todos os outros vêm, não, mas eu também tenho um bom. E assim vai indo. E eu acho que é interessante a gente colocar na balança. É todos iguais mesmo? Não é? Esse comunica melhor, não comunica? Quanto custa? Até para a gente ter meio que um comparativo. Não tomar tudo como verdade, sabe? Eu entendo o que cada um faz e eu já sei o ambiente no qual eu estou trabalhando ou o cliente para o qual eu estou entregando. Então, daqui a pouco, esse modelo faz sentido aqui, mas esse outro não faz sentido. Então, isso é muito importante. E, claro, leva tempo até a gente conseguir entender ambos os lados. Mas eu acho que se manter atualizado é um desafio, mas é uma necessidade. Conta a tua fonte aí, Ximenes. Tem várias, assim, acho que tem a provocação do próprio time também, que gosta, tá toda hora trazendo, alimentando, né? Putz, cara, vamos testar isso daqui, você já viu isso dali, sabe? As rodas de conversa, os grupos de WhatsApp, tem além do que tudo que ela falou ali, né? De lançamentos, de coisas que estão saindo aí, né? De coisa quente. Mas tem toda a discussão também com os times, né? Você conversando com o time técnico ali, putz, eu olhei aquilo ali, putz, vamos testar um pouquinho mais, vamos ver até onde vai, tá difícil, tá fácil, tá maduro. Então, acho que é essa troca constante, leituras, mas acho que a troca do teste é a coisa mais gostosa que tem, no final das contas, né? Você lê milhares de coisas, mas vamos ver se é verdade mesmo? Acho que então... Vamos ver se entrega o que promete. Porque promessa a gente tá cheio no final do dia, né? Mas é isso, assim, acho que a gente tenta por esse lado. E vocês trabalham com profissionais de cloud, com times de cloud. Quando a gente está falando de desenvolvimento, a gente fala muito também da importância dos desenvolvedores entenderem como funciona, entender o que estão fazendo. E como é que vocês veem isso em relação aos times de cloud? Vocês acham que eles têm que saber no detalhe como é que funcionam os modelos, análise matemática, enfim, machine, ou não? Eu posso ser usuário? Porque hoje em dia a gente começa... Claro, quando a gente está programando, a gente é sempre usuário. A gente não inventa e não faz nada na real, né? Mas às vezes a gente sabe um pouquinho mais do que a gente está usando e às vezes menos. Quanto vocês sentem, e uma dica é isso para os outros times de cloud, né? Enfim, para as pessoas ou para as pessoas questionarem, vocês acham que os profissionais que trabalham com cloud, eles precisam saber como funciona ou não? Eles têm que entender exatamente o que a ferramenta entrega e como ela faz, como fazer para usá-la. Acho que vai ter sempre os dois tipos de profissional. Aquele que só olha a ferramenta pronta e vê o que ela te responde. E tem aquele profissional que é um pouco mais curioso. Como que ela chegou nesse ponto? E quer entender um pouco mais a fundo para entender a estratégia até mesmo. Acho que esse segundo cara é mais valioso. Porque, além disso, eu vou olhar para um contexto mais amplo e até mesmo eu consigo comparar. Se eu tenho outras ferramentas que eu posso utilizar em questão a essa. Acho que não tem uma verdade absoluta. Por exemplo, se sugeriu para utilizar essa tecnologia. Mas se eu sou uma pessoa que já tenho feito testes, ou sou um pouco mais curioso, quero ver se isso entrega mesmo. Olha, gente, mas eu testei esse cara aqui e eu acredito que é compatível, daqui a pouco funciona até um pouco melhor. Então, ele traz sugestões, traz ideias. Né? Aquele profissional que só diz, ok, vamos usar e vamos lá, baixa a cabeça, é um profissional valioso? Talvez, mas aquele que consegue gesticular e trazer outras informações se torna indispensável ao longo do tempo, minha visão. Quando a gente olha para até que ponto eu preciso entender de inteligência artificial, depende. Aquela pessoa que não tem nada técnico, ok, ela vai ser um usuário, como você falou. Já o profissional que vai estar comigo na entrega do dia a dia, ele se torna melhor se ele entender a estratégia. Ok, é essa ferramenta que está fazendo validação no meu ambiente, certo? Mas chegamos nessa sugestão. Se eu não sou uma pessoa mais curiosa daqui a pouco, eu vou lá, faço a pesquisa, ele me deu uma resposta, eu nem olho o endereço, só vou fazendo tudo que está escrito ali. E no fim das contas não funciona coisa alguma. Por quê? Porque eu tomei como uma verdade que tudo que aquela inteligência artificial falou estava funcionando. Mas e se ela não foi tão bem testada assim? E se aquele meu problema é a primeira vez na Terra que aconteceu? Então, eu preciso olhar e interpretar.
né? E a gente vem pensando, né? Será que as próximas gerações vão ter essa paciência de interpretar? Mas acho que é um desafio todos nos cobrarmos para ter uma percepção mais realista daquilo que está acontecendo e na parte dos gestores também trazer isso, levantar essa flag. Pessoal, é importante que vocês entendam a estratégia, entendam as ferramentas e consigam ser colaborativos, ainda assim, em cima dos resultados. Bacana. Assim, para mim, no final das contas, se a gente for implementar em larga escala dentro da companhia, a gente tem que entender o que está acontecendo, no final das contas. E é difícil você fazer um teste raso e falar assim, tá ok, vamos escalar isso totalmente. Let's go, vamos lá, né? Foi legal o primeiro teste, vamos lá. Então, o profissional realmente, a gente vai ter que criar novos profissionais, né? Com as novas tecnologias, né? As pessoas vão ganhar experiência com pouco de tempo também. Não adianta... a pressa ela existe, né? Mas a gente sempre precisa de um pouco de tempo para isso dar maturidade. Então, assim, como ela falou, o profissional que vai mais a fundo, ele vai ser mais valioso. Ele vai ser a pessoa que talvez vai testar, homologar e escalar para dentro da companhia. Talvez os testes iniciais podem ser feitos por profissionais menos seniores ali, mas os profissionais mais seniors ali, eles vão acabar tocando e aí definição mais para longo prazo para a companhia, digamos assim. Isso aí, então a recomendação para os times de cloud se aprofundem, entendam também, entendam no detalhe como funciona. Não, eu acho que é essencial, né? Tipo, quando a gente está utilizando, até porque como a gente está falando de segurança também, né? Quando você está utilizando qualquer coisa de segurança, se você não entender exatamente como aquilo funciona, né? Por mais que tu saiba usar, tu acaba abrindo uma vulnerabilidade. Maravilha, maravilha. Então, assim, acho que quiser dar seus recados aí para finais ali, porque a gente já está se estendendo ali, mas fala um pouquinho das tendências e dá seus recados finais aí pra gente também. Legal. Esse papo super legal aí que a gente tá tendo aqui. Beleza, primeiramente agradecer o time da Ambev pelo convite. Você que está acompanhando aqui o podcast, espero que você tenha gostado, né, de todos esses assuntos que a gente trouxe. Você que é profissional da área de tecnologia, independente do seu foco hoje, a gente traz esse recado que a inteligência artificial, ela já faz parte das nossas vidas. Então, super recomendo que você, né, acelere o passo, né, para entender como tudo isso funciona, como isso pode agregar no seu dia a dia, na sua empresa, para os seus clientes. E para quem ainda não me segue lá no LinkedIn, Valéria Baptista, tem lá todos os meus canais ali, canal no YouTube, Instagram, e siga também o canal da Cloud, né? Eu vou fazer o merchan aqui para você se inscrever lá no YouTube. Tem muitos vídeos, muitas trilhas de conhecimento da Microsoft e outros cloud providers para acelerar aí o seu conhecimento e você dar o próximo passo na sua carreira. Show de bola, pessoal. Então, muito obrigada pela participação, muito obrigada por estarem assistindo. A gente está aqui no nosso segundo dia de TDC, trazendo muito conteúdo. Hoje a gente focou em cloud, focamos em segurança com 2 cabeças aqui que deram um monte de dicas valiosas e fizemos bastante reflexões sobre o futuro também. Então, eu acho que foi super proveitoso e é isso aí. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem tempo para pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo para pergunta? Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC.